Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Thermotalk, o podcast no grau certo. E hoje nós temos a imensa honra de poder receber uma pessoa que faz a diferença no mercado brasileiro, que é o senhor Cláudio Palma, CEO da Mipal Evaporadores, essa empresa que tem que é referência, né, no mercado Uma história, brasileiro. né, na refrigeração E tem no uma Brasil. história, né, bastante robusta, vamos dizer assim, no mercado brasileiro. E sem maiores demandas, Cláudio, você poderia nos contar um pouco sobre a história, né, dessa empresa que faz tanto pelo Brasil e até assim, Brasil e pessoalmente. América Latina, Sim, né? com A certeza. coisa é E assim, grande. pessoalmente falando, né, como você iniciou na refrigeração? Bom, primeiramente, Diogo, Gurgel, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. É um prazer falar da Bimpal, uma empresa que está completando esse ano 68 anos. Né? Caramba. É. Mais velho que nós dois, Diogo. E a soma, da soma dos dois. A já soma está, de já nós está na dois. melhor idade, né? Tá na melhor idade. A Bipal, ela iniciou em 56 com meu pai, numa fabriquinha ali no centro de refrigeração de São Paulo, né, na rua Helvétia. Velho. E ela é uma travessa da Avenida São João, né? Em 56 era uma empresa pequena, e em 56 nós podemos imaginar o que era a refrigeração no Brasil, né? Era bem pequena, né? E meu pai começou com essa empresa, era uma empresa que já trabalhava com refrigeração, e meu pai trabalhava na supervisão de vendas das lojas Snart, que Nossa. era clássica, né? Era uma loja tipo de departamentos que tinha tudo, e tinha um departamento de refrigeração, e ele tomava conta desse. E com isso o dono dessa pequena indústria tinha muito relacionamento com meu pai. Ele falou: pô, mas você não quer ficar com a minha empresa? Comprar a minha empresa? Meu pai foi, consultou amigos, né? Na época, tinha um grande amigo dele, da refrigeração também, do Rio de Janeiro, chamava Joaquim Caio. E ele consultou, falou: não, Paulo, vai, enfrenta, e eu te garanto aqui também. E meu pai encarou. Encarou. 6 meses depois, meu pai tocando a empresa, e esse Milton, quem vendeu para o meu pai, ele viu a empresa crescer em 6 meses. Ele falou: Paulo, sabe aquele acordo nosso, né? Você não precisa me pagar o resto, mas eu entro de sócio com você. Então aí nasceu a Mipal. Ele é o Milton e Palma, ficou o Mipal. Às vezes perguntam, que né? legal. Mipal é seu sobrenome? Não, claro, eu levo esse sobrenome No na coração. cabeça, no coração. Mas os dois, o Milton e o Palma. O meu tem o pau, por isso o Mipal. Mipal. Que bacana. Então aí nasceu, já com refrigeração, trabalhava na linha doméstica e também na linha comercial. Né? Mas com métodos que tinham na época, né? E aí, com a evolução, em cerca de 1900, perto de 1980, 82, eu entrei na Mipal. E daí eu já tinha passado por várias empresas, algumas empresas, né? Mesmo durante eu me formei na FEI, e durante o estágio tinha trabalhado em uma grande empresa que tinha 5 unidades em São Paulo. Trabalhei em manutenção, fazendo estágio. Então aprendi muito ali. E depois, no último ano de engenharia, eu comecei a estagiar numa multinacional inglesa, que foi muito bem também. E como prêmio desse estágio, né, me convidaram para trabalhar na Inglaterra. Então eu trabalhei nessa empresa, na Inglaterra, em todos os departamentos da empresa. Mas tinha alguma relação direta com refrigeração Não, Não, era outro segmento? eram motores diesel. Né? E que para todos os mercados também, né? Veicular,
agrícola e máquinas industriais, geradores, ou seja, uma gama Vai também embora. muito similar ao nosso segmento, que é a refrigeração. Então, Compressor, motor, você tem radiador, resfriando, trocador de calor. Você tem uma gama de segmentos aí que você atende. E quando eu voltei, o presidente da empresa me pediu para tocar um plano que ele queria. Tinha um plano de revisão de estratégia de marketing da empresa, e precisava mudar a empresa. E ele me convidou. Ele falou: você tem carta branca para fazer o que você quiser. Eu falei: ótimo. E fez, implementamos, foi muito bom. E depois eu tive a oportunidade de montar a minha própria empresa. Né? Era assim, uma empresa de usinagem, né? E eu tinha muitos contatos em todas as empresas. Eu tinha centros de usinagem digital naquela época, né? Basicamente tinham 2 máquinas no Brasil, um da Ford e a minha. Daí eu comecei a trabalhar com isso. Um ano depois, meu pai falou: Cláudio, eu preciso da tua ajuda. Venha. Né, E estava ainda na Rua Helvete ainda ou não? Não, Nessa época já não já estava mais tinha. lá. Não, a gente já estava na Engenheiro Caetano Alves. Ah, do lado do Estadão do lá. lado do Estadão. Eu lembro disso. Né? Eu fui lá. E aí começou. Ou seja, eu fui brindado com conhecimentos em termos de empresas completamente diferentes de uma empresa nacional, né? Que ela foi crescendo por si só, né? E eu trouxe a tecnologia de fora, conhecimento, sistemas. Assim, foi difícil me adaptar, né? Assim, adaptar ao mundo. Mas aí para frente, todo esse conhecimento, né? E iniciativa minha, aí começamos a mudar, né? Assim, a automatizar as coisas, informatizar, né? Assim, colocar buscar um desempenho melhor em termos de administração da empresa, né? E meu conhecimento também em termos de engenharia de produtos também começar a Ajudou. trabalhar, Agregou começar a bastante. Sua trabalhar. expertise nisso aí alavancou. E conheço e continuamos até aqui, e graças a Deus num posicionamento muito importante no mercado. Você falou mercado nacional, mercado da América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia. Caramba, não sabia. Esqueci da África. África Mas também. Que legal. inclusive, uma das vendas que me chama a atenção era para o Afeganistão. Era um super projeto lá e nós fornecemos todos os equipamentos. Falei: tomara que não dê assistência técnica, né? Porque era uma passagem só de ida, né? Era econômico, né? Só pagava a ida. Só pagava a ida, né? Mas e ainda bem, e aí acompanhando o mercado, tiveram muitas alterações nesse tempo, né? Ou seja, a mudança na refrigeração, no básico, não muda, né? O básico, os conceitos técnicos de troca térmica não muda, mas o conceito de eficiência muda. Né? Então, e aí fomos trabalhando e crescendo e inovando. Nós estamos muito ligados em inovações, né? Nós temos várias patentes, né? E patentes grandes, mundiais. Então, isso alavanca também, né? Então, nos demos numa posição que é de destaque, mas abastecendo aí, dentro de cada momento, né? Um produto que o mercado necessita, sempre atento à necessidade do mercado. O Cláudio, e a Mipal hoje, ela atua em quais segmentos, quais os produtos e quais o nicho de segmento que a Mipal hoje atende? Bom, vamos falar do comercial? Sim. No comercial, desde refrigeradores, expositores, geladeiras e comerciais, cervejeiras, balcões frigoríficos, ilhas, câmaras frigoríficas comerciais de pequeno porte, médio porte, grande porte, centros de distribuição, né? E aí mais a cadeia aqui de tipo de aplicações voltadas ao comércio, né? No campo industrial, né? Nós trabalhamos com
com produtos com refrigerantes também, amônia e CO2, CO2, né? halogenados. Halogenados, já equipamentos de médio e grande porte, né? Chegamos até supercongeladores, evaporadores para supercongeladores, condensadores, né? Então, assim, é uma gama muito grande. Em termos de mercado, Gurgel, nós atendemos refrigeração de metrô, ônibus, caminhões, né? Caramba. No mercado de transporte, né? Então, carretas, né? Então, são trocadores de calor destinados a isso. Você tem diversos, hoje em dia, muito rico pelo agronegócio, Sim. né? Conservadores de grãos e sementes, né? Trocadores, evaporadores e condensadores. Que é uma concepção de projeto um pouco distinta da câmara fria tradicional, vamos dizer assim. Sim. Porque você tem que fazer... bom, primeiro que são projetos grandes, assim, são áreas grandes, né? Com cargas importantes, um valor ali conservado muito grande. E você tem você tem que ter muita confiabilidade no produto que instala. Que o valor que você conserva é muito grande. E não pode germinar, não pode fazer nada. Ou seja, você tem que trabalhar dentro de padrões técnicos rígidos, né? Temperatura, umidade, vazão de ar. Todo, né? No, Claudio, como... E a durabilidade, né? Um conceito nosso é que nosso produto, né? Ele tem que ser durável. Tem produtos no mercado de mais de 25 anos, o mesmo. Opa. Né? Então, assim, tem gente que quer, dá para reformar isso daqui, mas, meu caro, você tem 25 anos. Não, mas funciona bem. É verdade. Fala, não dá para trocar, né? Vender um novo. Mas então isso daí a gente tem orgulho. E a responsabilidade também que a gente tem sobre atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, nós sabemos a responsabilidade de um equipamento desse parado, né? É muito dinheiro que o proprietário está em jogo. Então, o atendimento nosso é praticamente imediato. E nós temos consciência disso. Eu costumo falar até justamente a respeito dessa questão, né, de que a principal diferença que faz com que o mercado da refrigeração, o mercado de climatização, né, diverge, vamos dizer assim, é que se a empresa estiver lá no escritório, a climatização parar, o trabalho continua, suando, mas continua. Abre a janela, liga o ventilador. Agora, na refrigeração, né? Se a câmara fria de sorvete de parar, ou a câmara fria de carne parar, o cara falou, pô, vou esperar a semana que vem para arrumar, que não dá. Não tem. Não dá. Mas você tem naval também, você tem câmaras de navios. Ou seja, o segmento é muito grande, né? Muito grande. A diversidade é muito grande. E é assim, que nem o Diogo falou. Tem lugar que não dá para parar. Amanhã eu vou ver isso. Não dá, né? Não. Se der problema num evaporador de uma câmara de sorvete, não dá para o cara falar, amanhã você vai tomar suco, né? Não vai tomar sorvete. Sim, nós temos 4 engenharias na empresa, né? E, assim, o nosso cuidado com o projeto é muito grande, né? Primeiro com desempenho, com a qualidade, durabilidade, segurança. E daí você tem outros aspectos aí que nós sempre estamos voltados, né, a atender. Que é a facilidade de instalação, facilidade de operação, facilidade de manutenção. Né? Assim, porque hoje o mundo quer economia de energia. Né? Então, a nossa leitura é que quanto mais fácil você tem para uma asepsia, seja mais rápida, um degelo em câmaras de baixa temperatura, bem rápido e eficiente, né? Você tem acesso à manutenção, inspeção, esse negócio todo. Né? Você não perde energia, então você não precisa recuperar. Né? Então, assim, a nossa visão é atender desde o mecânico que vai instalar, o operador, manutendor, ou seja, nossa atenção está sempre voltada a isso. Mesmo que, às vezes, o custo seja um pouco mais alto, né? Mas o que nós oferecemos é economia na operação, né? Então, e segurança em termos de
de confiabilidade do produto. Essa é a nossa meta sempre. Ô, Cláudio, se você fizer aí uma retrospectiva dos evaporadores de 15 anos e que você fabricava e hoje, o que mudou, o que melhorou, o que teve de diferença aí no trabalho da Mipal? Por exemplo, o trocador em si é a mesma coisa, mas assim, em termos de eficiência, o que mudou, por exemplo, de um evaporador de 20 anos e um evaporador que está saindo lá na tua produção hoje? Assim, o que é mais básico é materiais, né? O selecionamento de materiais mais condutivos, né? E nós temos um desenvolvimento nosso que é um tipo de circuitação e de distribuição de fluido, tá? Que isso eleva a troca térmica. Nós elevamos a troca primária. O trocador de calor, evaporador, condensador, você tem uma troca primária, que é do gás para o tubo, e a secundária de aleta para o ar, né? Então, assim, nós conseguimos aumentar esse coeficiente de transmissão do primário, né? Jogando a eficiência para cima. Aí com várias coisas, né? E uma delas foi uma invenção que surgiu na minha cabeça, assim, na minha cabeça de criador, né? De engenheiro? De engenheiro. Né? E é uma descoberta, você fala, olha, colocou o ovo de pé. Né? Mas eu coloquei. Né? Então, assim, sempre a procura, principalmente nessas mudanças de gases que estão mais frequentes agora, do ano de 2000 para cá. Nossa. Né? 2000 para cá, tá aí, 2020 para cá também está continuando mudando. Então, sempre atento à evolução disso e antecipando, né? Primeiro evaporador de CO2 que eu conheço do Brasil fomos nós que fornecemos um cliente aqui em Campinas. Falou, Cláudio, você faz? Eu falei, faço. Vamos estudar, tal, em debruçamos, tal, pode colocar. E colocou e realmente foi bom. E foi um desafio, né? É o primeiro que a gente fazia também em termos de CO2, né? Para esses usos. O CO2 se usa há muito tempo no mundo, tá certo? Sim. Mas para fins de refrigeração de balcões, essas coisas todas... Está começando agora, né? Na verdade, ele está começando agora, não, já começou, né? Faz muito tempo isso. Não, com CO2, mas assim, a aplicação mais efetiva está começando bem agora, né? Sim, porque as pessoas começam... porque é muito técnico, né? E o problema não é fazer. Então, nós, junto com a Danfoss também, junto com outros parceiros, né, desenvolvemos coisas juntos. Mas o preparo da equipe de operação, de manutenção, de assistência, né, precisa ser muito técnico. Com certeza. Né? Entendi. Então, esse preparo, por isso que assim, a aceleração é de acordo com conhecimento, né? Conhecimento e conhecer assim, aos limites, né? As atenções que tem que dar. Segurança também, né? Principalmente agora, né? Com esses novos fluidos como o CO2, como aí os propanos da vida, tudo. Os levemente inflamáveis, os A2L. né? Então isso aí hoje mudou um pouco o conceito, né? Sim, por isso que a gente fez essa pergunta para você, o que evoluiu, o que mudou, porque o que a gente tem percebido, eu e o Diogo, a gente está nesse plano nosso de fazer esse top team, essas pessoas que nós vamos passar essas informações para poderem se qualificar. Por quê? Porque eu não sei se você tem essa visão, mas assim, a qualificação da mão de obra no Brasil ainda na parte de refrigeração e climatização deixa muito a desejar. Temos excelentes profissionais? Temos. Mas a grande maioria ainda faz o equipamento sofrer muito. Então, por melhor que a Mipal faça o seu evaporador, o seu condensador, usa ventilador eletrônico, melhor distribuição de fluido, tudo isso aí, melhor a vazão. Válvulas eletrônicas. Válvula eletrônica. Se quem está do outro lado instalando ou fazendo manutenção não souber, ele vai destruir todo esse trabalho, né? Esse é um problema. Como que o Cláudio, a Mipal vê isso? Olha, a gente enxerga o Brasil de várias regiões, né? Então, são conceitos diferentes para cada região. Então, a gente enxerga esse diferencial, né? A formação no Brasil não é uniforme, né? Não é como um país, por exemplo, que é a Colômbia. A gente fornece muito para a Colômbia, Venezuela, Peru, Chile.
esses são países menores, voltados muito à instrução, né? Eu não falo educação, eu falo instrução. Sim, sim. É instrução, é diferente. Né? A instrução, e são, normalmente, esses operadores que nós temos, que nós chamamos de técnicos ou mecânicos de refrigeração, lá normalmente são engenheiros, Sim. né? E que trabalham, né? Trabalham nisso. Então, assim, a colocação num país desse é muito mais fácil, né? Então, conversando com o Gel, né, tem experiência internacional também. Quando você faz uma apresentação, uma palestra, uma apresentação de produtos, meu caro, às vezes tem mais de 100 pessoas, mais de 150 pessoas. Sim. No Uruguai nós chegamos a 350 pessoas, até assusta, né? Porque chama atenção, né? E são interessados, né? Aqui no Brasil, as distâncias são muito grandes. É um continente. É um continente. Então, a região norte, a região nordeste, ela tem características diferentes, então nós precisamos enxergar isso, como comunicar isso, né? Poder aquisitivo também, o custo de investimento também, né? Mas a formação, a instrução é mais fácil de chegar porque é mais próximo, né? Sim. Porque nós temos indústrias aqui, esses outros países têm poucas indústrias. Então, quando você faz fora, Vem todo mundo. Vem todo mundo, né? Ou seja, chama atenção. Oportunidade. É a oportunidade. Aqui tá fácil, aqui, ainda mais com a comunicação internet hoje, que tá, você faz um vídeo, à distância, mas a gente não pode perder esse contato, né? Olho no olho, né? A linha da MIPAL hoje, ela tá praticamente toda voltada para o mecânico, instalador, operador e mantenedor. Toda, para facilidade. Eu tive lançamento que a gente recebe na rede social, né? Assim, eu recebi falou, finalmente, alguém lembrou da gente, né? Quando nós fizemos a linha de baixo perfil, que ela abre todinha, né? Isso foi. Ela escancara. Falou, finalmente vocês entenderam nossa dificuldade. Só fazer um DG, fazer uma manutenção. Então, é legal limpar. quando você inova um negócio desse, né? E a partir daí toda a linha faz isso. Toda a linha nossa faz isso. É acesso, né? Você pega uma linha de câmaras maiores, de 9 metros, 12 metros, né? Ou seja, falhou um ventilador, ou seja, queimou, ou aconteceu alguma coisa. Ele entra, desconecta e arranca a porta inteira que tá o ventilador, leva para fora. Muito mais simples, né? E é um transtorno, né? Todos vocês já entraram em câmara frigorífica. Desculpa. Como? Não, é difícil. Né? Eu já fiquei com a mão grudada na escada, né? Sem luva, fica aí. Como descolocar? Dá licença, né? Congela. Mas é isso, é a vida. É a vida. A grande maioria não tem peça removível. Por quê? Porque o cara está lá em cima, 12 metros de altura, onde ele vai pôr isso? Tem parafuso na mão. Vai pôr no bolso? Pôr no chão? Vai jogar lá embaixo? Né? Não. Ele solta, sai, a peça fica lá, ele só tira a peça que ele precisa. Então, esse tipo de conceito que a gente vai levando, vai introduzindo, vai mudando, e é uma característica nova inovar, né? É dentro do conceito MIPAL inovar, sempre inovou. Aproveitando essa deixa, vamos dizer assim, existe algum projeto ou produto específico da qual você se orgulha particularmente? Olha, eu me orgulho de todos, sabe? Assim, na verdade... sabia que ele ia falar isso. Não, na verdade, é verdade. É assim, mas naquele estudo, eu demorei uns 2 anos para comprovar a ideia de aumentar o coeficiente de troca primária para secundário. Né? Foram 2 anos de ensaios, testes. Você sabe que as condições de ensaio são difíceis, né? E fazer, monitorar isso e tal. Daí achar um cliente e falar, eu tenho que testar isso daqui, mas... Me ajuda aí. Em loco, sabe? E, obviamente, ele vai testar num produto que tá num local que tá funcionando, né? Mas será? E a dúvida, né? Mas isso daí foi um sucesso. Toda a linha intensa nós trabalhamos em cima disso daí. E agora virou padrão.
Todos estão nesse... Todos com esse conceito. Duas coisas que eu achei muito legal, entre muitas que tem na Unipol, é o evaporador, os ventiladores saírem, abrirem. Isso aí porque para manutenção, para limpeza, né? Ele bascula, e para fazer serviço é muito bom também, né? E a parte também de aquelas resistências por trás. Porque antigamente, você lembra, era enfiada por dentro. Nossa, aquilo... Cara, para tirar uma resistência, tinha que abrir um buraco na janela, na lateral da câmara. Né? Fazer uma segunda porta, né? Colocar uma portinhola para fazer a retirada. E hoje está muito incomum você colocar vários forçadores, vários evaporadores, um do lado do outro. Uhum. E aí, como é que tira? E daí como tira, né? Então, é isso. E essa facilidade de asepsia também, né? Sim. Porque, assim, antigamente não tinha, assim, muito conceito. E os conceitos nossos agora de qualidade, de limpeza, né? Tá muito mais voltado a você ter trocadores de calor funcionando com economia, né? Então, com eficiência e limpos, né? A consciência que ele suja também, porque ele é um filtro de ar também. Né? Claro. Então, dependendo do produto que você está manuseando, e você transporta, você tem máquinas operando dentro no mesmo ambiente. Né? Você tem portas, mesmo com cortina de ar ou outras, você tem penetração de fora. Com certeza. Né? Então, aí você tem esse conceito. E nós temos que gerar facilidade para isso. Sim. Né? A gente ministra cursos, né? E a gente fala sobre higienização. Uhum. Né? E nós temos essa facilidade também. E mesmo nas linhas pequenas, né? De baixo perfil, que não tinha esse excesso. Né? E agora tem, total, né? Você abre ele inteiro e parece um pássaro, né? Ele abre todinho e as coisas estão na mão. É isso aí. Falando assim sobre esse conceito, vamos dizer assim, que facilita a higienização, eu lembrei agora de um caso, dessa semana, que aconteceu conosco aí. Uma obra que a gente montou em Goiânia, em Goiás, no interior de Goiás, em Goiatuba, mais precisamente. Deve ter quase 10 anos lá. E, assim, eu acho até particularmente engraçado. Existe até um certo conceito de que se deve fazer a higienização do condensador. Mas em salas de processo... As pessoas quase não usam, né? Então, fala assim, acha que você vai colocar aquele produto ali e ele vai durar eternamente. E, assim, a gente pegou esse trabalho agora de manutenção lá no cliente... Foi higienizar o evaporador pela primeira vez na vida, vamos dizer assim. Depois de 10 anos, 11. E ele praticamente ele derreteu. Só ficou assim, o tubo. Assim, ele saiu parte das aletas, vamos dizer assim, ao fazer essa higienização, justamente por estar funcionando, se eu não me engano, há 9 anos e nunca foi feito nenhuma higienização, não só no evaporador da sala de processo, lá que ele manipula as carnes, mas também da câmara fria. Os 2 evaporadores estão... literalmente derretendo. Porque veja o seguinte, isso vai muito do projeto, né? Uhum. Porque, veja, esses equipamentos são equipamentos que são projetados para trabalhar com ar, né? Mas dependendo do produto, né? A pressão superficial que tem em cima do produto que você tem, você contamina o ar. Sim. Então, assim, o conhecimento sobre o produto que você está conservando é muito importante, né? Para saber se você tem uma proteção. O Amipol tem uma linha de proteção tanto evaporadores como condensadores para ambientes que são agressivos. Uhum. Né? Agora, isso nasce da onde? Do projeto. Né? Aí você tem, às vezes, não lembra, o projetista não lembra, ou o cliente não sabe muito bem o produto. Muito bem. Né? Mas para produtos in natura é muito difícil isso. Né? Uhum. Você esquecer disso, porque realmente você tem contaminantes no ar que Opa. qualquer coisa que você coloque que ele possa ser agressivo, você tem que eliminar lá dentro ou então proteger. Uhum. Né? Mas isso nós oferecemos também em toda a linha de produtos. Uhum. Né? Esse um tratamento no aletado? É um tratamento... Em todo, às vezes inteirinho na peça, 100%, às vezes 100%. Entendi. Em toda a carcaça, tudo? Dependendo dos casos, sim. Por exemplo, ambiente de maresia, por exemplo. Um condensador de maresia. Né?
O que nós estudamos isso e fizemos ensaios, isso daí, estudos, às vezes você tem um supermercado que está na beira da praia, né? E não tem uma agressividade tão grande. Às vezes ele está 1 quilômetro de distância, ele tem uma agressividade grande. Né? Por quê? Porque precisa estudar a corrente de ar dele, onde está passando. E se você colocar um equipamento desse na corrente que vem do mar, meu caro, ele está muito denso, ele está com uma densidade muito grande de sal. Né? Então ele é mais agressivo. O que você tem que fazer? Isolar ele daquele vento, daquele túnel que forma, tá? Para prolongar a vida dele. Muito embora você faça a proteção, mas a proteção depende do quanto de agente você está jogando, Claro, né? sim. Então, assim, não dá para especificar isso daqui, dura 5 anos, 10 anos, né? Depende do posicionamento dele em relação aos ventos predominantes, tá? Sim. E das barreiras que você pode fazer. E são barreiras simples, não é complicado. Não, Para mitigar isso, né? E para não deixar essa corrente atingir o equipamento. Né? Bem, Então- passa 4 anos, você vê que pô, não sobra nem parafuso. Nossa, já Pode- vi. pode ser Desmancha. que Desmancha. Né? Agora, isso daqui é uma coisa que a gente também fala para os nossos clientes quando são projetos. Tá? Olha, é melhor você usar isso, porque é onde a gente protege, todas as fixações são em inox. Né? Você vai proteger a tua peça, as fixações são todas inox, não posso pôr nenhum ferroso lá. Então, você pode se considerar que é uma consideração de projeto, né, ao se aplicar um condensador, né, próximo, vamos dizer assim, essa região, né, Orla, de marítima, orla, perto, marítima e tal, é que não se instale, vamos dizer assim, esse equipamento de uma forma na qual você cria esse fluxo. Na Porque- verdade, não é cria, você tem que ir em loco, falar aonde é o fluxo de ar aqui, né? Para que ele não interfira no posicionamento que você vai colocar. Muda o teu posicionamento, né? Eu tenho uma parede aqui, vou proteger ele aqui. Ele não precisa estar aberto, a céu aberto, Sim. tá aberto todo. Você mitiga isso aí. Você pode fazer proteção, né? Para isso. Né? Então, assim, isso é o nosso dia a dia. Por isso que nós temos engenharia de aplicações, que trabalha com isso, orienta isso. Né? Agora, depois de pronto, né? Daí olha, fez isso. Daí a gente vai e fala, nossa, olha onde você colocou isso daqui. E não tem esse conceito, ou não tinha, né? Sim. Não tinha. Ele veio e aí o conceito já vem mudando. E as boas práticas, né, de Sim, instalar isso aí. Sim, sem dúvida. Ô, Cláudio, falando de eficiência energética, hoje começa a se utilizar bastante ventilador eletrônico, né? Nos condensadores e também em evaporadores. E hoje isso, no nosso mercado, quanto é de ventilador eletrônico e ventilador AC, por exemplo? Olha, ele está muito aquém do que deveria. Né? Por uma questão, eu acho que não é nem técnica, é econômica. Que é muito caro ainda. Assim, você tem uma economia muito grande, um payback, né? Bem interessante. Mas é muito interessante, né? Assim, a sua automação fica um pouquinho mais cara, né? Os equipamentos de controle, mas você tem um payback muito grande, mas sabendo usar, né? Você colocar um ventilador eletrônico onde você não tem o monitoramento do funcionamento dele, Não adianta não. porque ele é econômico quando ele está modulado, né? Isso aí. Colocar ele a 100% ou a 110% que ele pode fazer, ele vai consumir mais que o outro. Muito mais. Né? Então, assim, precisa ter um conhecimento técnico para aplicar. Agora, você tem o projetista, você tem o instalador e você tem o usuário, o dono, tá certo? Se o projetista é apertado em questão de custo, É o que todo mundo... né? O último lá que vai sofrer. Né? Então, se o conceito não for bem vendido para o cliente, falou, olha, meu custo é maior. É a melhor solução, porque operacionalmente você vai pagar, vai se pagar. Né? Às vezes são separados esses dois lances, esse o instalador.
E daí, quando o cliente aperta, né, ele vai reduzindo o custo. Fala, eu vou colocar um AC AC, em vez de um né, e aí reduz, né? Então, por essa razão técnica que eu acho que nós precisamos trabalhar bastante para conscientizar que isso é mais econômico. É interessante essa questão. Assim, eu nas minhas obras, de 2016 para cá, eu venho começando a elencar, vamos dizer assim, não só tecnologias, mas soluções que visem eficiência energética. Né? Desde 2016 que eu não faço instalação com R22, que era só HFC, vamos dizer assim. E no caso do ventilador EC, já tem um ano que eu não faço aplicações nos evaporadores de baixo perfil com ventilador AC. Até porque assim, eu gosto de fazer aí vem a magia da matemática em coerência. Em coerência não, né? Somando a matemática com o tempo. Né? Você fala, pô, aquele micromotorzinho e tal, pequenininho, consome tão pouco. Fala assim, vamos ver se consome pouco mesmo, né? Vamos colocar aqui no papel, né? Você trabalhar 22 horas por dia ou 24 horas por dia, daqui 10 anos. É algo substancial Não, a essa diferença é diferença. brutal. A diferença é brutal. No condensador, então, é absurdo. Maior ainda. Muito. E ainda você poder modular, né? Porque daí você controla ruído, né? Nossa. Você controla o consumo, você pode cortar motores, né? Assim, você trabalha com menos motores, né? Modulando de acordo com temperatura externa, carga do ambiente que está sendo a troca térmica. Então é vantajoso. E sem contar, né, Claudio, você falou de um detalhe importante do silêncio, do ruído. E hoje, cada vez mais, os supermercados, mini-mercados, eles estão quase que dentro dos apartamentos, né? Então, assim, o nível de ruído também, com a aplicação do ventilador eletrônico, é infinitamente menor, né? E o que está surgindo muito é dentro de câmaras frigoríficas. Ruído também. Sim. Né? Ou seja, a preocupação com o operador que estava operando dentro de uma sala de preparo, dentro de uma sala, né? Dentro do ambiente controlado, também é uma preocupação muito grande. Sim. Essa consciência nossa a gente vai formando, né? A nossa responsabilidade para contribuir, né? Com melhor condições de operação, né? Então, você vai sugerindo isso, mas a própria economia ela aperta. Às vezes você não tem não tem à disposição um recurso, né, que deveria ter. A gente vem de muitas crises, né? Sim, nossa. Muitas crises, né? Nós viemos da crise lá de 2014, 2017, depois veio o Covid. Então, isso daí causa um impacto. Aí, respondendo a sua pergunta, por que não está aumentando, eu acho que é por isso. Né? Nossa economia não está crescendo. Né? As empresas crescem, algum outro, né? surge novas empresas e tal, mas a economia do país sofre. Né? E nós temos que Sobreviver ali também. sobreviver e fazer. Então, poderia ser maior? Sim, poderia e deveria. Né? Quando começaram as luzes eletrônicas, né? As de LED. De LED, né? Caríssima, né? Certo? Sim. Hoje, se você vê uma incandescente, você até arrepia, né? O que é isso? Né? É um chuveiro, né? É um chuveiro ali. Então, e aí vai, né? Então, muito embora ela seja muito mais cara, mas todo mundo tenha com a consciência que fazer aquele investimento é melhor do que não fazer. Não fazendo. Né? Então, é isso, é a conscientização. Está muito ligado à economia do país, né? As dificuldades, assim, a visão de futuro. Né? Eu tenho uma passagem que eu estava indo para Curitiba, e agora há pouco alguém falou de morar em Curitiba. Estava indo, tinha uma casa de material de construção e tinha uma placa em cima. Estava escrito assim: só constrói quem acredita no futuro. Por uma casinha. Eu falei. É muito profundo, né? É muito profunda essa frase, para estar num bequinho desse, né? Então, e é verdade. Então, se você tem uma visão de crescimento, uma visão positiva de economia e tal, você investe, você vai, né?
Quando você não tem uma confiança muito grande, fala, peraí, deixa eu me guardar aqui, me assegurar, fazer o mais econômico. Então, eu acho que o efeito dessas crises também não aceleraram a introdução de coisas que estão muito positivas, tá? Nós temos disponíveis, né? Nós acompanhamos toda a tecnologia mundial, né? O Brasil tem, a MIPAL principalmente tem essa preocupação, né? Principalmente quando nós exportamos, né? Nós concorremos com americanos, com canadenses, com italianos, com outros países, né? Então, nossa preocupação é deixar o produto de linha e oferecer para o Brasil o mesmo produto, né? Mas cada região, cada um tem a sua preocupação, Sua particularidade, né? particularidades, mas eu acho sim, isso aí vai crescer. É uma tendência, mesmo nos motores pequenos, é uma tendência que dificilmente vai voltar, né? Essa é uma tendência que vai para ficar e cada vez mais vai ter agregação disso ou aumentar a participação. Você citou aí, né, o tema aí dificuldade dessas crises, né, que o Brasil passou aí dos últimos 20 anos. Teve alguma delas assim que gerou um desafio que foi particularmente assim mais robusto, vamos dizer assim, para a MIPAL? Teve a mais longa crise no Brasil, né? 2014 a 2017. Nossa. Né? Que aí eu conheci a garra, a confiança, o espírito de equipe que é importante ter numa empresa. Então, hoje, estou falando para vocês aqui, né? A equipe MIPAL é uma equipe valente, que passar o que passou, o que nós passamos, né? E todos juntos, né? Ninguém abandonou o barco. Não, tiveram alguns, que assim, eu não posso, isso não é uma crítica, né? Como a dificuldade foi muito grande, tinha gente que não conseguia suportar isso daqui, pessoalmente, não tinha condições financeiras para acompanhar, né? Que todo mundo colaborou nessa retomada. Eu não posso criticar quem sabe, né? Eu só falo que eles deixaram de participar, né, de uma retomada que vitoriosa, né? Com certeza. Né? Que eu gostaria de compartilhar com todos, né? Mas assim foi uma crise muito grande, né? E graças a Deus tem proteção Muita gente de fechou vida. as portas, né, Cláudio? Muita gente, né? 3.960 empresas no Brasil. Muito complicado. No Brasil. Você acha que foi pior o Covid ou essa... Não, o Covid não. Sim, o Covid assustou, né? Assim, o Covid ele deu um susto de 2, 3 meses, mas isso daí passou, porque na verdade é aquela quem constrói acredita No futuro, é isso. no futuro. E o futuro estava ali. E aí? E esse bichinho aí, que vai acontecer, né? Sim. Então deu uma parada ali de março, abril, mas depois deu uma retomada e Foi embora. e foi. E fora assim, a desinformação foi muito grande nesse período. Esse que foi o grande problema, Sim. né? Os próprios cientistas, tal, né, que poderiam trazer uma mensagem de esperança, né, na expectativa de ter como controlar isso, né? Eles também não sabiam. Eles estavam Todo mundo perdido. descobrindo que bichinho é esse e como matar esse bichinho, né? Então, assim, era uma insegurança muito grande. Sim. Mas a vida continuou. Ô, Cláudio, hoje a MIPAL está em Cabreúva, é isso? Sim. Bairro do Jacaré, é isso ou não? Ali é Bairro do Pinhal. Bairro do Pinhal. Bairro do Pinhal. Legal. Oficialmente Bairro do Pinhal, mas é no Jacaré. Mas é Cabreúva, né? Cabreúva. É Cabreúva. Cabreúva. E quantos colaboradores tem lá, Cláudio, hoje? Né? Cerca de 300. 300 colaboradores. 300. Caramba, bastante, né? É bastante. 2 ou 3 turnos? Olha, são 2 turnos, 1 turno e meio, mais ou menos. Ou seja, nós temos capacidade de operação em níveis maiores, né? Agora, o que nós temos também é uma dificuldade de abastecimento, né? No Brasil também, que nem... Matéria-prima? Esse começo de ano foi terrível, né? Terrível no sentido de abastecimento, porque a sazonalidade histórica, né? Sim. Janeiro, fevereiro, né? As grandes obras terminam em dezembro, né? Sim.
Essa sazonalidade sumiu esse ano. Como sumiu em outros anos também, mais próximos aqui. 2021, por exemplo, a sazonalidade não existiu. Ela foi no Manteve plano. linear. É. E esse ano aqui, ela também não está existindo. Então, pegou todo mundo de surpresa. Não Faltou só material. nós, né? E os produtores de matéria-prima estão exportando muito. Eles fizeram contratos de exportação, né? Por problema no Chile, por problema de abastecimento, então, cobre, alumínio e tal. Eles estão enfrentando dificuldades para abastecimento e devido a compromissos já assumidos, né? Mas, assim, é o que eu falei da equipe MIPAL, né? A equipe MIPAL é fantástica. Você conhece Sim, bem a MIPAL, né? conheço. É um clima muito gostoso entrar na MIPAL, não é? Muito bom. Ô, Todo mundo Cláudio, fala, entra aqui, parece que pô, é muito gostoso, tá? Isso, e o ambiente é muito bom. esse espírito que a gente tem que fomentar e deixar sempre, né? E Assim, até porque, né, se a gente for levar em consideração, o tempo que a gente passa no trabalho, né, é eventualmente maior do que a gente passa de forma ativa com a família, né? Então, assim, eu sempre considero que o trabalho é a nossa segunda família. Principalmente Gurgel, eu. eu falei para minha mulher que ela entrou depois da minha vida. Primeiro a refrigeração, depois. Ô, Cláudio, e para todo o pessoal que está nos assistindo, tudo aí, nós podemos convidá-los para conhecer a MIPAL quando eles estiverem em São Paulo? Sempre. Está de portas abertas? Como é que está? Porque muita gente hoje talvez use MIPAL, mas não tem nem ideia de como que é produzido um evaporador, um condensador. Então eu queria que o Cláudio falasse se nós estamos de portas abertas para quem estiver nos assistindo marcar, lógico, conhecer, ver lá se isso é possível. Não, é possível sim. Inclusive, todo ano que você ocorre Febrava, inclusive, que você tem visitas internacionais, nós fazemos eventos da MIPAL justamente para que abra e tenha esse contato. E aí esse momento é muito importante, né? De você conhecer o ambiente de cada um está. Assim, nós não estamos em todo lugar o tempo todo, né? Não dá, né? Então, eles trazem também as necessidades. E aí que surgem também ideias. Opa, isso é ótimo, né? Para retorno e tal. E a gente dá retorno. Né? Muito bom. Nós temos uma linha de equipamentos a mais ampla no mercado, linhas de produtos, né? Desde pequenininho, desde de um expositor vertical, né? Linhas de produto até EVI, ou então a linha de super congelador, né? Ultra congelador. Então você tem a gama inteira. Então, num lugar só você tem o atendimento de vários. Por exemplo, no supermercado que você tem uma câmara de conservação, outra câmara de congelamento, uma sala de preparo, você tem balcão frigorífico, você tem assim, uma linha muito grande, nós atendemos a linha total. A família inteira. Então é uma responsabilidade muito grande, porque se você errar, a reclamação vem grande, né? Com certeza. É diferente do ar-condicionado, né? Dá para abrir a janela, o nosso não dá. Não, então, mas a gente tem uma consciência da responsabilidade nossa, no nosso produtinho, que é pequeno, né? Mas a responsabilidade é grande. Opa. Né? De fazer parte do sistema, né? Todo o sistema de refrigeração. Entendi. Encaminhando agora para o final aqui do nosso episódio de hoje, duas perguntas, melhor dizendo, dois conselhos. O primeiro, qual conselho você daria para alguém que está começando na refrigeração? Olha, primeiro, se aliar a pessoas como vocês. Ou seja, estar de lado de pessoas como vocês que têm a prática no mercado, o conhecimento do mercado, para que ele possa importar de vocês ou conquistar de vocês conhecimento. Que eu acho que é o mais importante. A internet é legal, é tudo bem, mas você conhecer quem está fazendo, quem já passou por isso, quem está ainda... Meteu a mão na massa. Meteu a mão na massa. É o que eu costumo falar, né? Os influenciadores da vida real, né? Então, assim, e tem muito para passar, né? E tem muito conhecimento.
E é muita dedicação em termos de instrução também. Estudar. Estudar, porque assim, quando eu falo que nós temos que garantir desempenho, essas coisas todas, é muito sério. É física pura. Né? Então, Pura termodinâmica. termodinâmica, está ali, né? Ou seja, conhecer também as condições ambientais, o que pode fazer, ter esse conhecimento. Porque fazer uma aplicação aqui, fazer em outra em altitudes maiores ou menores, ela modifica também. Não é tudo padrão. Você tem ajustes. Né? E conhecer também tecnologia de alimentos, essas coisas todas, o que mais você conserva, né? É bem importante. Então a instrução é muito. E você tem bastante lugar, né? Inclusive vocês estão fazendo uma divulgação aqui, justamente para chegar, falar, olha, tem disponível. Nós temos disponível, né? E assim, mas o contato com profissionais competentes, que eu acho que isso é muito importante. Então, fazer a visita à fábrica que eu falei para você do Internacional, vocês todos estão convidados, né? É só marcar. Quer falar com o Gurgel, ele manda lá. Meu Deus. Ele aparece na porta, as portas estão abertas para ele. Mas, assim, é tranquilo e é um orgulho para a gente, né? Porque a gente aprende muito. Com certeza. A gente aprende muito também nessas visitas. E interessante que a gente pode passar algum conhecimento que de alguém que passou por uma dificuldade, e a grande maioria de reclamações em termos de ocorrências de campo, né, nos chegam a nós. Por quê? Porque aquele equipamento, o único equipamento que ele vê numa câmara frigorífica é um forçador de ar, né? Então ele vai reclamar que aquilo lá não está funcionando, né? Isso aí. Mas nossa assistência é ativa. Então nós vamos falar, olha, aqui, esse cara aqui não está funcionando, mas lá atrás tem um equipamento, você tem coisas que não são da nossa competência, né? Mas que interfere Mas diretamente. está interferindo, né, nisso, e isso daqui trabalha de uma forma harmônica. Você não pode inventar, né? Você não pode colocar, eu vou colocar isso maior, que é muito maior, dentro de um equipamento que não foi feito para isso. Daí não funciona mesmo. Então, assim, esse tipo de orientação a gente dá, e nós aprendemos muito, sabe? Outro dia eu aprendi numa queima de uma resistência, né? Porque os europeus falam, pô, vocês têm facilidade de trocar por trás uma resistência, por quê? Porque nós estamos, ela queima. Falou, nossa, não queima. Falei, peraí, como não queima? Né? E é o mesmo fabricante lá aqui. Não, lá não queima. E não queima mesmo. É que você tem uma característica regional aqui também de você ter picos de energia. Oscilação de energia elétrica. E é uma coisa que eu não conhecia, ou que eu conheci bem recentemente. Os picos de energia que são acima do que a Enel propõe, né? Um 220 vai até, você pode operar até 245. Isso. Né? E os picos maiores, né, eles vão rompendo a camada de isolamento. Fala, em quanto tempo? Depende da quantidade de picos que você tem, mas ele vai molestando, e uma hora ele rompe. Só que ele deixa a impressão digital disso. E eu não sabia. Eu aprendi numa reclamação de queima de uma resistência, né? Falou, me dá essa resistência e tal. Daí eu levei para o fabricante e o cara me deu uma aula. Você está vendo isso daqui, ó? Esses são picos. Então, é interessante. Autópsia, né? É autópsia, não, tá digital. É necrópsia. Necrópsia. Então, isso daí nos faz aprender muito, né? Então, por que no Brasil queima resistência? Picos. Né? E eu informei o cliente, falei, olha, tá assim, aprendi com você, obrigado, tá? Mas é isso. Cuidado com os teus equipamentos. Ou ele tá gerando picos, ou ele está recebendo picos. E aí vai embora. Né? Assim, então a gente passa para frente também, isso daí também é o conhecimento. Então, tá aberto.
é um canal de informação para a gente muito rico. E essa troca que nós estamos fazendo aqui, né? E o Thermotalk tem isso, aproximar, porque muita gente não consegue ir na MIPAL. Então a gente está trazendo a MIPAL aqui e apresentando para todo esse público que nos assiste aí. Então isso é legal, essa troca de informação, né? Trouxemos o Cláudio aqui hoje, que é o CEO da MIPAL, particularmente um amigo nosso aqui, e veio aqui com um prazer enorme, que eu sei, e se deixar a gente vai falar mais umas 24 horas aqui, né? Mas o tempo ainda é muito curto. Mas, Cláudio, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Você sabe que eu sou muito amigo seu, a gente gosta muito do seu trabalho, né? Diogo também, há muitos anos, trabalha também com o MIPAL. A gente quer agradecer a sua presença, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí para as pessoas de agradecimento e o que você quer deixar de recado aí, Bom, pessoal. Primeiro, eu já falei, obrigado você, Gorgel, Diogo, por esse convite, é uma honra estar aqui. Eu já participei de um outro podcast promovido pela FIA da USP, justamente respondendo a tua pergunta do pior crise, né? E eles me convidam para um fechamento de curso de economia que eu fale sobre essa. Né? Olha que legal. Inclusive tem um livro que eu conto essa história. Então, é muito gostoso, né? Eu nunca tinha experimentado antes daquela, mas é um bate-papo que a gente tem, né? Bem tranquilo. Rápido, né? E é tranquilo, porque quando você tem conhecimento, é verdadeiro, né? É tranquilo. Vai embora. Vai embora. Bom, eu queria agradecer vocês, agradecer a equipe inteira do MIPAL, né? Por essa garra, esse time, esse lugar gostoso de trabalhar, né? Agradecer aos fornecedores, aos clientes nossos, né? E agradecer a Deus. Né? Ele está sempre iluminando. Eu falo o seguinte, faça o bem, pense no bem, que você vai ter retorno. E eu acredito nisso. Né? E eu tenho que agradecer também por essa recompensa que todos vocês me trazem. Uma pessoa me perguntou, uma pessoa muito querida, quem te influenciou na vida? Quem me influenciou na vida? Né? Eu falei, é difícil, né? Eu falei, todas as pessoas que você passam na sua frente estão influenciando vocês, e vocês influenciaram a minha vida a partir de hoje. É isso aí. Mais ainda. Eu que agradeço pelo ensinamento, pela influência, e um abraço a todos. Obrigado. É isso aí, estamos finalizando aí com chave de ouro, hoje recebendo o CEO da MIPAL, senhor Cláudio Palma, né, essa pessoa que está fazendo a diferença no mercado. Estou imensamente feliz, né, de poder ter tido essa conversa tão agradável, muito agradável. no dia de hoje. E é isso aí, pessoal, refrigerando ideias. E aquecendo os corações. Cola em nós que vocês passam de ano. Beijo no coração. Beijo no coração. Gostei.